exatamente o nome do tema, né, da nossa palestra magna, que é Riscos e Desafios com os 18 anos de autonomia da Defensoria Pública. E para falar sobre isso, nós trouxemos a doutora Rivana Ricarte, ela que é defensora pública do Estado do Acre desde o ano de 2002 e atua como defensora pública interamericana perante a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2016. É doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, diplomada em Direitos Humanos e Direito Humanitário pela Washington College of Law da American University, membro da Coletiva de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Atualmente ocupa a presidência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, a coordenação geral do Bloco dos Defensores Públicos Oficiais do Mercosul e a Secretaria-Geral do FONACAT, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Doutora Rivana, eu vou passar a palavra para a senhora. É uma honra muito grande tê-la não só na nossa posse, na semana que foi na sexta-feira passada, mas também na abertura desse curso de formação. Nós fomos comunicados de que seu tempo hoje está apertado, né? A senhora tem outros compromissos representando a gente, inclusive, em outros espaços. Eu vou pedir ao final só que a gente deixe uns 20 minutinhos para o caso do pessoal querer tirar alguma dúvida, fazer alguma intervenção. Ficamos assim, então, certo? Dúvidas? Se tiverem alguma pergunta, a gente faz no final, tá certo? Doutora Rivana, a palavra está com a senhora. Ah, ótimo. Eu queria justificar, né? Era para eu ter ficado aí na Bahia, né? Até hoje, curtindo aí a Bahia, mas, de fato, a posse da ministra do STF, Rosa Weber, né? Que assumiu hoje à tarde, eu não podia não estar, né, presente. Então, eu agradeço a oportunidade da escola, né? Do Cléston, enfim, do Rafson, todos conseguirem, né, driblar e a gente poder fazer essa conversa nesse modo meio frio, né? Mas, enfim, pelo menos eu estava aí sexta-feira. Esse tema, né, eu acho que trazido pela provocação para o início de vocês que estão iniciando nesse trabalho na Defensoria Pública do Estado da Bahia, é absolutamente pertinente. Eu acho que dialoga bastante com o que a gente estava falando ali, né, na solenidade de posse de cada um de vocês. Falar de direito, e aí se a gente fosse fazer qualquer recorte temático de direito, saúde, consumidor, enfim, né, criminal, mesmo direitos humanos, com cada um de vocês, recém-empossados e com tudo tão fresco na cabeça, a gente certamente pecaria, talvez, porque vocês estão com muitos conhecimentos muito frescos. Mas eu acho que para uma abertura e a gente começar a pensar em que defensoria pública é essa, que cada um de vocês está entrando, é de muita responsabilidade a gente conhecer o caminho que foi traçado até aqui e conhecer os desafios que a gente tem pela frente enquanto instituição e que a gente vai encontrar todos os dias. E que solo é esse, como costuma dizer a ex-presidenta do CONDEG, Estela Mares, que a gente ainda está pisando numa graminha ainda muito nova, cujas raízes ainda não estão tão sedimentadas assim, o que nos impõe, enquanto cada defensor e defensor público, uma responsabilidade muito maior, até para honrar aqueles que deram tantos passos anteriores a nós, né, para a consolidação e digamos assim, a criação normativa do que temos até hoje de defensoria pública. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a história da criação, né, ou seja, do artigo 134 na Constituição. Eu não sei se eu consigo passar aqui para vocês, deixa eu até dar uma buscadinha aqui, rapidinha, aqui no YouTube, mas eu falo para vocês sobre isso. Porque a gente acha que é uma coisa muito simples, que a criação legislativa da instituição é muito simples, que a busca, né, pela consolidação daqueles marcos constitucionais já alcançados é alguma coisa muito simples, e não é. Isso demanda muita responsabilidade e compromisso do trabalho de cada um. Foi isso o compromisso gerado ali na época da Constituinte para a discussão do que seria a Defensoria Pública, do que seria essa instituição, de como redigir e como colocar na Constituição
a nossa instituição. Outras instituições já existiam antes de 88, a nossa instituição, tão recente, com 34 anos, não existia. A gente está falando de uma instituição com 34 anos constitucionalmente consagrados, mas só com 18 anos de autonomia, né, alcançada. Isso é muito pouco. 18 anos de autonomia é muito pouco. 34 anos de existência ainda é muito pouco. É claro que isso nos demanda celebrar marcos, e a gente celebra esses marcos de conquista, mas isso ainda é muito pouco. E a responsabilidade de cada um é muito grande nisso. Acho que eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, senão vou perder um pouquinho de tempo também com vocês. Mas não adianta, eu tenho certeza que todos aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui um slidezinho aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ok, já vi ali os okzinhos com as mãos. Aí eu acho que só vocês passam a não me enxergar, não é isso? Mas, enfim, eu não vou deixar o slide todo o tempo, não, para que vocês possam me enxergar, porque é muito ruim estar falando e a pessoa não está, né, vocês não estarem me vendo. Mas eu queria começar com isso, porque eu acho que é a coisa mais cara que a gente tem na nossa defesa, e se a gente compreende o que está escrito no artigo 134, a gente compreende muito qual é o nosso desafio. O nosso desafio é esse, né? A Defensoria Pública é a instituição pública essencial à função jurisdicional do Estado. Ela é expressão e instrumento do regime democrático, que cumpre a missão constitucional de garantir orientação jurídica, promoção de direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de maneira integral e gratuita das pessoas em situações de vulnerabilidade. O nosso desafio é muito grande. A gente tem que exercer essa função, né, de instituição essencial à função jurisdicional do Estado. E isso nos impele a defender isso todos os dias. É o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que defender isso quando é feita uma reforma administrativa no Estado. Defender que a instituição permaneça de pé. E aí alguns podem dizer, não, mas não há risco de acabar a instituição. Há muito risco das instituições serem mitigadas no seu crescimento e no seu fortalecimento. Então, compreender isso e auxiliar na defesa disso é muito importante. Seguindo aqui, verdadeira expressão e instrumento do regime democrático. Isso significa que a gente precisa honrar essa questão aqui, ou seja, a gente precisa ser expressão e instrumento do regime democrático. Como é que eu faço isso? O que é que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que ampliar minha capacidade de atendimento, e eu tenho que ampliar isso de maneira democrática, atendendo a todos, né, e a tudo que é causa, sem aligerar também, né, digamos assim, escolhas antidemocráticas. Eu tenho que abrir minha instituição para que essa instituição seja verdadeiramente democrática, que verdadeiramente haja espaços democráticos dentro da minha instituição. E isso não é fácil. Vocês estão entrando e vocês vão ver que existem muitas forças contrárias querendo partidarizar, às vezes, a instituição, e que isso é ruim. Né? Então, muitas questões em torno disso. Né? E aí, seguindo, que cumpre a missão constitucional de garantir orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de maneira integral e gratuita das pessoas em situações de vulnerabilidade. Em um país como o nosso, isso é um desafio enorme. Quantas milhares de pessoas estão em situações de vulnerabilidade? Se a gente olhar pelos dados do IBGE, e que já não são atualizados, porque não temos, né, assim, os dados do IBGE há algum tempo, né, agora o IBGE esse ano, né, está começando outra vez, vamos esperar que próximo ano a gente tenha um dado de um recorte demográfico da população um pouco melhor, mas de acordo com o que a gente tem hoje de população brasileira e de acordo com os recortes do que se imagina de atendimento prestado para as pessoas em situações econômicas vulneráveis, e isso eu estou falando de situação econômica,
seriam potenciais usuários da Defensoria Pública cerca de 185 milhões de brasileiras e brasileiros, num total de 212 milhões de brasileiros e brasileiras. Ou seja, é muito grande o desafio que a gente tem enquanto defensor público para agir com toda essa gama de situações de direitos que surgem, de orientar, de promover direitos humanos e de realizar a defesa responsável para todos esses recortes. Isso nos imprime uma necessidade de organização muito grande, de responsabilidade muito grande em cada uma dessas nossas atuações. Por isso que, durante o discurso da posse de vocês, né, durante aquela breve fala, eu falei sobre isso, que a gente vai aprendendo a ser defensor e defensor público a cada dia, porque é a cada um desses novos desafios que a gente vai se tornando um pouco mais maduro para as situações que surgem, mas que a gente precisa ter muito pé no chão de que nós somos uma instituição que só tem 18 anos de autonomia, que a gente não é uma instituição já consolidada, como é o Poder Judiciário, claro, e como é algumas outras instituições, como a própria Advocacia Pública e como o próprio Ministério Público. A gente não tem essa consolidação ainda. Isso é uma questão diária de discussão em âmbito jurídico e em âmbito legislativo aqui. Não é à toa que muitas daquelas coisas que a gente tem como caro de instrumento de trabalho acabam sendo questionados. Vide a prerrogativa de requisição e todas as ações entradas contra essa nossa prerrogativa de requisição. E toda a dificuldade que as pessoas compreendessem que essa prerrogativa de requisição é uma prerrogativa que vai ampliar a nossa capacidade para cumprir a missão constitucional de garantir essa promoção e essa defesa em todos os graus dos direitos. É através dessas prerrogativas que a gente alcança isso, mas tudo isso ainda é um solo muito arenoso nessa discussão e que muitas vezes um uso mal, digamos assim, mal utilizado de alguma dessas prerrogativas pode colocar em risco toda essa construção de autonomia. Então, a gente precisa ter muito consciência da instituição que a gente está entrando, ou seja, onde estamos pisando, que solo é esse, como eu posso fazer para que essa grama que está sendo plantada e que está crescendo, cresça com raízes fortes e que eu tenha contribuído para que essa raiz forte venha, e não que eu venha para, de alguma maneira, atrapalhar, né? Ainda querendo fazer o bem, porque é isso que acontece muito, né? Gerar, de alguma maneira, impacto negativo nessa construção dessa autonomia da Defensoria Pública. Então, eu não preciso nem passar toda a evolução legislativa aqui, mas eu toco a respeito de uma das que eu acho que foi a maior mudança e que a gente precisa tanto defender, né? Foi justamente a Lei Complementar 132 que deu essa amplitude de atuação. Oi? Alguém falou? Vou seguir. Que deu essa amplitude de atuação nossa nessa atuação coletiva e que nos coloca, enquanto defensor e defensor público, como agente de transformação social. E que impele, né, a previsão da criação das ouvidorias, que é um espaço que eu sempre digo assim, que nos põe o pé no chão. A presença da ouvidoria, ela tem essa função de colocar cada defensor e defensor público com os pés no chão e que sejamos defensores e defensores públicos, que não sejamos defensores e defensores públicos de gabinete, mas defensores e defensores públicos de pé no chão, trabalhando junto com essa sociedade para, de fato, a gente honrar essa função de ser agente de transformação social. E olha como é frágil, e infelizmente, olha os riscos que a gente tem. Eu estou falando de uma lei complementar de 2009, que faz essa previsão, e que hoje a situação das ouvidorias no país são essas. A gente não tem ouvidoria em todos os estados ainda criados. Então, de 2009 para cá,
né? São Paulo, a ouvidoria já nasce com a lei de São Paulo, em 2006, mas de 2009 para cá, a gente só cria ouvidorias públicas na Bahia, no Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba, Pará, Rondônia, Santa Catarina. Né? Então, assim, a gente, mesmo com a autonomia conquistada, mesmo com a previsão legal para a nossa instalação, e que a gente seja, de fato, esse instrumento de né, transformação social e que reconheça a necessidade de estarmos caminhando juntos com a sociedade, porque senão não há razão de ser da Defensoria Pública, não há ouvidoria em todos os estados. Então, nossa luta enquanto Defensoria Pública Corpo Nacional é muito grande para enfrentar esses desafios. E o impacto do trabalho da Defensoria Pública da Bahia, ou da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública no Ceará, em todos os estados, impacta na visão do que se tem na Defensoria Pública em âmbito nacional, e isso impacta na visão e nos riscos que a gente sofre, né? Ou seja, de ataques que a gente sofre diariamente. Eu sempre costumo dizer que quando a gente sofre ataque é porque a gente está indo no caminho certo. E eu acredito muito nisso. Mas é claro que a gente precisa ter estratégia para sofrer e enfrentar esses ataques. Então, é por isso que a gente precisa compreender que solo a gente está pisando para enfrentar esses ataques. Um dos nossos maiores desafios, assim, no que pensar, é quando a gente pensa na emenda constitucional 80, né, assim, que traz os princípios institucionais da Defensoria Pública, que fala sobre a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional e a aplicação do regramento do judiciário. O que é isso? Né? Assim, ou seja, quando a gente pensa na unidade da Defensoria Pública, é justamente isso, de pensar que nós somos e temos que trabalhar como um corpo uno. Nós somos e temos que trabalhar não como a defensora, vou falar os nomes dos colegas que eu decorei, tá? Daniel, que fez o discurso, um dos que fez o discurso de posse, estou vendo aí na primeira fileirinha, dá para ver aqui de lado. Então, não como Daniel e achar que é só a figura de Daniel nisso. Ele está dentro, né, de uma estrutura que passe essa visão de unidade de trabalho nessa estrutura. Então, por isso que há uma tentativa das defensorias públicas, né, nos estados, enfim, de tentar unificar maneiras de atuar dentro do seu estado, de acordo com as suas situações, para que se possa formar um corpo forte e que, com isso, se possa enfrentar os riscos milhares que a gente encontra no dia a dia do nosso trabalho, seja a indivisibilidade da nossa atuação, a independência funcional. Isso é muito importante e isso é muito sério, porque independência funcional não é querer fazer o que eu quiser, né, dentro da instituição, não é isso, e a gente precisa ter muita maturidade para lidar com a nossa independência funcional. Quando eu fui subdefensora no Acre, havia um colega, que hoje é juiz lá no Acre também, mas havia um colega defensor que ele me falava assim no plantão: eu não posso fazer pedido de liberdade, quando chegava uma prisão em flagrante, ainda nem havia audiência de custódia, né, na época, nem era isso, era só chegar os flagrantes na defensoria, essas coisas assim, na distribuição dos flagrantes. Aí ele dizia: eu não posso fazer pedido de liberdade aqui, de revogação de prisão, porque essa pessoa, realmente, isso aqui é muito grave, isso é muito não sei o quê. E aí eu tinha que sentar com ele e dizer assim: querido, você não pode escolher fazer isso ou não. É sua função fazer o pedido disso. Você tem independência funcional até página 2, né, disso aqui. Se você é defensor público, optou por estar, né, assim, na configuração que estava na área criminal, você não pode escolher não ser a pessoa que vai abrir a porta da justiça para fazer o pedido para essa pessoa. Você vai agir na sua independência funcional, mas você tem que entender o que é o princípio da defensoria pública. Você tem que entender que você está dentro das balizas de uma instituição e que você tem que usar a sua independência funcional dentro daquilo ali. Então, tudo bem aquela questão de você discutir que tese ou não vai fazer, e tudo bem a sua estratégia ali de trabalho naquele processo, mas você não pode simplesmente dizer que eu não vou fazer pedidos de liberdade porque aquela pessoa realmente é alguém que merece estar preso. Isso não pode ser isso não é independência funcional.
né? Essa questão que, às vezes, a gente, quando entra na instituição, acha, né, assim, de um modo geral, que pode fazer uma coisa assim. E a gente tem que estar muito consciente do que é e do que é, então, a função da Defensoria Pública. Por isso que eu digo, o artigo 134 é o artigo que está tudo isso lá, né? Eu sou função essencial da justiça, eu sou parte de uma instituição que é função essencial da justiça e que tem como prerrogativa fazer essa defesa dessas pessoas em situações de vulnerabilidade. Eu não posso optar por não fazer a defesa dessa pessoa, porque senão, então, eu tenho que estar em outro lugar, institucionalmente falando. Eu não posso estar dentro da instituição cuja missão é fazer, né, essa defesa assim. Então, que a gente tenha eu fui olhar aqui o chat, vi tanta mensagem aqui que achei que era para mim, mas agora eu vi que não. Desculpe aqui a desconcentração aqui. Então, seguindo essa emenda 80, porque eu acho que ela tem muito também a dizer sobre essa nossa responsabilidade, sobre que ponto estamos desses 18 anos depois, né? Então, também a emenda constitucional 80 trazia, né, enfim, essa questão de universalização do acesso à justiça, né, para garantir, então, essa existência de defensores e defensoras públicos em todas as unidades jurisdicionais. A universalização do acesso à justiça, é claro que passa por uma questão de ter mais orçamento e de termos, então, mais defensoras e defensores públicos em cada um dos estados, para que a gente possa alcançar os lugares mais longínquos desses estados e que possamos ampliar a nossa capacidade de atuação. Mas também passa o universalizar o acesso à justiça pelo compromisso de cada um de nós, enquanto defensoras e defensores públicos, dessa missão, porque é uma missão nossa promover esse atendimento onde a gente está. Então, cooperar para esse crescimento da instituição também parte da responsabilidade de cada um de nós, porque a gente ainda é muito pouco para lidar com a questão. Então, muitas vezes, a defensora e o defensor público vai, aparentemente, né, assim, quando a gente vê, trabalhar além da conta do que você imaginaria que trabalharia, porque a gente precisa ter esse compromisso nosso também de buscar essa universalização do acesso à justiça. Então, para que a gente possa defender politicamente a necessidade de termos mais orçamento, de termos mais defensoras e defensores públicos, né? E com isso, então, nomear todo mundo que fez o concurso, como o concurso de vocês, que a gente possa, então, celebrar que hoje a gente tem 400 defensoras e defensores públicos na Bahia. No último mapa que a gente fez pela ANADEP, publicado ano passado, não haviam esses 400 defensores públicos, então é claro que a gente tem o que comemorar isso, mas o alcance dessas marcas, desses marcos e dessas possibilidades de crescimento passa pelo compromisso de cada um de nós saber que a gente está entrando na instituição para buscar também essa universalização do acesso e, com isso, então, eu preciso ocupar os interiores dos estados. E eu preciso saber que eu tenho que ficar nesses interiores do estado, porque eu tenho que me fazer presente enquanto instituição, enquanto defensoras e defensores públicos, nesses espaços, para que esses espaços compreendam a importância de ter defensoria pública ali, e ali, então, que eu, estando ocupando no espaço, eu possa fazer com que a minha presença seja sentida. E daí, então, o fato de em algum momento em que eu não possa estar, isso possa ser defendido, não só por mim, por dizer que eu sou muito legal e eu preciso crescer e estar lá porque a emenda constitucional diz, mas não, mas porque isso vai ser sentido, né? Então, assim, é um desafio nosso todos os dias fazer com que as pessoas compreendam o que é a Defensoria Pública e que possam estar ao nosso lado nesse balcão de luta pela Defensoria Pública. Mas, para fazer isso, a responsabilidade é minha também. É minha, não é só do presidente da associação local, não é só da administração local. Não, é minha no meu espaço de trabalho. Eu tenho que fazer com que eu seja a melhor e o melhor defensor público dentro desse espaço, para que eu seja sentido nesse espaço e que eu possa ser defendido enquanto tal nesse espaço e que acha respeito ao que você é nesse espaço. Só para terem noção dos números como estão, não sei se mudou aí o mapa. Isso foi no mapa de 2020, né, que a gente publicou ano passado.
O que é que a gente tem aí? Tem a bandeira do Brasil, de como estamos com defensoras e defensores públicos espalhados no Brasil. O verde escuro é onde estamos. E o verde claro é onde estamos com atuação, digamos assim, itinerante, né, com cumulação, com coisas assim, ou seja, onde a Defensoria Pública ainda está precariamente. E aí você vê o recorte do mapa do Nordeste. E aí, então, é que a gente vê como a gente é fraco ainda, né? Como a gente comemora, sim, estarmos em todos os estados, e isso é uma conquista. Pintamos o Brasil de verde, era o slogan que a gente utilizava quando da posse dos defensores públicos no Amapá, e é verdade, ou seja, conseguimos chegar nisso, mas falta muito ainda para que a gente seja, de fato, visto como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Porque as nossas ausências ainda não são sentidas como precisam ser para que sejamos defendidos enquanto tal. E a responsabilidade dessa ausência não ser tão sentida é de cada um de nós, é minha, né? Minha, Rivana, é da minha subdefensora geral, é da minha defensora geral, é de todo mundo. Se a gente não der, né, não compreender isso, a importância que eu tenho que fazer da minha presença naqueles espaços, né, eu não vou alcançar, né, que a gente supere essa razão. E eu não vou mostrar a minha importância nesse espaço, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, essa charge. Eu gosto muito de charge. E aí, o que é essa charge aí? Por que eu trago essa charge? Ora, você tem aí, né, como se fossem os colonizadores chegando, vamos imaginar, aqui no Brasil. Eu não posso achar que minha presença vai ser sentida se eu entrar no território que eu vou trabalhar como se eu fosse um colonizador daquele território. Não sei se eu consigo me fazer compreender assim, né? Eu não posso defensorar de um modo colonizador, como se eu tivesse vindo do alto da minha sapiência, porque passei num concurso público dificílimo, e tudo isso é verdade, e que eu vou chegar na comunidade, eu vou dizer o nome aqui da cidade da Bahia, mas nem sei se é tão longe assim, Camaçari, né? Que tem, eu não vou chegar em Camaçari, e eu sei, né? Assim, eu sou o defensor, a defensora pública que cheguei ali, e é isso, é aquilo, sem eu sentar e escutar a comunidade. Com isso, eu não vou ser esse agente de transformação social, e com isso, a minha presença não vai ser sentida, entende? Assim, ou seja, a minha presença vai continuar sendo uma ausência. Eu vou continuar sendo mais um dentro dessa engrenagem do sistema de justiça, que tanto faz se eu estou ou se eu não estou. Se eu estou, o que eu quero dizer, se eu estou ou se é um advogado dativo fazendo aquela função, entende? Assim, tudo depende da maneira como você chega. Então, eu digo muito isso assim, que vocês cheguem nas suas cidades sem chegarem nesses barquinhos, né, como se estivessem dizendo, eu sou o defensor público que vim agora aqui para dizer, né, assim, como e o que e de que modo vocês vão acessar a justiça nessa comunidade, né? Assim, eu tenho que me fazer parte dessa engrenagem, eu tenho que me fazer parte da engrenagem da comunidade, para que essa comunidade sinta a necessidade da minha presença ali, de que eu, e não sou eu, Rivana, eu, enquanto instituição de defensoria pública, sou importante naquele espaço e preciso, né, assim, do apoio dessa comunidade para que eu seja, então, de fato, né, e a gente chamar aqui o slogan da campanha da ANADEP esse ano, né, que de fato, onde há defensoria, haja justiça e cidadania. As pessoas precisam sentir isso. Isso não pode ser uma frase dita para a boca para fora. Eu preciso que a comunidade entenda isso. E os riscos nossos são muitos a cada dia. E cada vez mais somos uma instituição jovem, somos uma instituição que a gente está vivendo um tempo de mudança tecnológica muito rápida, de 2020 para cá, né, quanto de mudança no atendimento da Defensoria Pública não aconteceu em razão de tudo, da crise da Covid, foi quase como uma imposição de uma tecnologização muito grande. Então, a gente tem que cuidar muito para o outro lado, de não afastar no caráter da humanização do atendimento da defensora e do defensor público. Porque se a gente faz isso, a gente, mais uma vez, dá espaço para que a nossa presença não seja sentida e de que, então, se a gente não está ali, não vai fazer diferença,
porque quem atende é uma máquina, porque quem atende, enfim. Então, há um desafio, vocês que estão entrando agora vão conviver com esse desafio muito grande do diálogo e dessa construção dessa defensoria pública numa era de cada vez mais uma informatização e uma tecnologização da instituição, em que a gente vai ter que conjugar muito essas coisas. Como eu vou ampliar para estar em todas as comarcas, como eu vou ampliar para estar em todos esses atendimentos, não utilizando unicamente de ferramentas tecnológicas, né, e que nos afastem das pessoas. A gente precisa estar próximo da pessoa. A gente precisa sentir o que a comunidade está dizendo. Eu preciso ver aquilo e que aquilo ali me toque. Se aquilo ali me toca, eu tenho certeza que eu vou fazer uma defensoria melhor. Então, no estado que a gente está vivendo, em que, eu costumo dizer, a gente vive hoje uma situação de uma sociedade complexa, com uma crise de confiança entre as instituições, e eu não digo entre uma instituição e outra, entre a comunidade e as instituições. A gente está vivendo isso, né? A maior, eu diria até que o maior bem que uma instituição pode alcançar é ter a confiança, né? Ou seja, é inspirar essa confiança. Para eu inspirar essa confiança, eu preciso ter muito em mente qual é a minha função, certo? Qual é o meu papel a ser desempenhado enquanto defensor e defensor público diante dessa sociedade complexa, com vários novos conflitos trazidos que não estão postos ali nos livros, que não foram muitas vezes nem discutidos nas cortes superiores, né? Será que eu estou, enquanto defensor e defensor público, comprometida realmente para a solução dessas demandas? Né? Como que eu posso contribuir para a real efetivação desses direitos? Será que é só com a judicialização? Será que tem outras maneiras para eu ir reinventando esse acesso à justiça de um modo que produza esse diálogo com a comunidade e que eu possa, então, né, tornar o trabalho da Defensoria Pública mais eficaz dentro daquela minha comunidade? Eu acho que tudo isso são os desafios que nos são colocados com essa autonomia da Defensoria Pública. Ok, eu sou um defensor público, eu tenho independência funcional, eu tenho autonomia, né, para atuar na minha comarca, no que foi, eu recebo as orientações da instituição e tudo isso, mas o que eu posso realmente fazer sobre o uso desse meu trabalho, como é que eu posso realmente contribuir para isso? Eu sempre gosto dessa frase, e sempre gosto desse card aqui, né, dessa charge, né, porque realmente é isso que a gente vai encontrar. Né? A gente não pode chegar falando difícil, porque às vezes não, porque na maioria das vezes as pessoas sequer sabem o que é aquilo que a gente está dizendo. Então, se as pessoas não compreendem o que a gente está querendo comunicar, a nossa importância vai se tornando menor dentro daquela comunidade. Aí, né? Você apagou o som. Não foi comigo. Agora? Acho que não foi comigo. Então, vamos lá. Eu gosto muito de contar essa história, porque em Feijó eu vivi muito isso, né? Eu saí de João Pessoa para trabalhar no interior do Acre. E, óbvio, a linguagem é muito diferente. Né? Assim, é muito diferente o modo de ser. Eu passei por coisas muito hilárias, né, nisso de tentar conhecer a comunidade. É vergonhoso dizer isso, mas é verdade. Eu nunca tinha visto um urubu pessoalmente. Né? E assim que eu cheguei em Feijó, o que eu mais via era um pássaro preto andando na rua, os carros paravam de tanto animal desses que tinha. Por quê? Porque não tinha saneamento, o esgoto passava mesmo, correndo na rua, como o meio-fio era esgoto. Então havia muito peru e eu não sabia. E eu cheguei a perguntar idiotamente para uma pessoa na rua comigo: ah, que pássaro é esse? Querendo ser simpático, e a pessoa diz: é urubu. Então, assim, eu me deparei com algumas coisas assim que me fez ver também que a maneira que eu tinha que falar com a comunidade não podia ser uma maneira nem minimamente rebuscada. E vocês vão passar por isso também nesse enfrentamento nessas comarcas do interior. E vocês precisam se adequar ao que a comunidade espera, né, assim, de você. Não é no sentido de, eu não vou me vestir do jeito, não é isso. Mas é a situação de você precisa entender o que aquela pessoa quer dizer. E você entender, você tem que se colocar como
aquela pessoa, no lugar daquela pessoa, né? Uma das nossas maiores responsabilidades, e aqui eu acho que já deu para todo mundo ler essa frase de Boaventura, é fazer isso. Eu tenho que, enquanto defensor público, demonstrar, né? Ou seja, dar luz àquilo que não existe. Por que não existe? Não existe porque as pessoas não sabem que têm aqueles direitos. E isso é um dos nossos desafios. As pessoas não sabem, a gente precisa dar luz àquilo, né, para que possamos transformar essas ausências em presenças, tanto pensando na gente enquanto instituição, ou seja, né, eu também trabalhar para que aquela minha ausência institucional se torne presença, mas também para trabalhar que a ausência de direitos se torne presença naquela comunidade. E isso volta a, né, chamar atenção para aquela charge do colonizador. Não de uma maneira de que eu sou o colonizador e eu digo aqui que você precisa disso, disso, daquilo. Não, eu tenho que entender quais são os anseios daquela comunidade e que eu possa entrar nessa comunidade, para que eu possa, então, compreender que eu preciso defensorar, né? Quando eu digo isso, defensorar, entendendo que lutar para os direitos humanos é lutar pela dignidade. Eu preciso reinventar esse meu acesso à justiça. Eu preciso entender que eu não posso ser um mero democrata do direito, senão eu vou estar colocando em risco a razão de ser da minha instituição. Outras instituições já passaram por abalos desse tipo. A gente tem só 18 anos, né? A gente precisa ainda muito compreender e nos firmar de quem somos enquanto instituição, para que a gente possa receber dos outros aquela importância que a gente já sabe que a gente merece enquanto instituição. Que a gente não precisa estar toda hora que vai falar com algum político, explicar qual é a função da Defensoria, do Ministério Público e da Advocacia Pública. Que não haja mais essa confusão. E essa confusão não vai acontecer à medida em que a gente se tornar mais forte. E a gente só vai se tornar mais forte institucionalmente quando, mais uma vez, aquelas pessoas a qual né, nosso trabalho está destinado, compreenderem qual é a nossa função e poderem, então, defender essa nossa função. Né? Então, eu tenho, enquanto defensoria, né, o Caio Branduc fala disso, né, de criar esses espaços, né, para que essas pessoas que são subentregadas, subalternizadas, possam falar e ser ouvidos. Veja, falar e ser ouvidos, o que significa, então, que eu tenho que dar espaço para isso, para essas pessoas, né? Eu tenho que chegar, criar essas condições para que essas pessoas na comunidade se sintam, né, num espaço em que eles possam vir a falar. Então, eu tenho que trabalhar para como chegar, e em cada cidade vai ser diferente. Em cada comarca que vocês chegarem vai ser diferente. Em cada vara que vocês forem atuar, vai haver uma dinâmica diferente. E vocês precisam estar abertos para essa dinâmica, para que não possa contribuir com o risco de, ali numa sala de audiência, você não se fazer tão importante, tão necessário. E então, não tem problema se o defensor não tiver, chama um dativo ali. Né? Você tem que mostrar que você ali, você está fazendo diferença. E está fazendo uma diferença real, porque você está cumprindo com o dever seu constitucional de maneira compromissada, né? Com essa defesa integral das pessoas, né? Com essa defesa comprometida de cada uma dessas pessoas. Então, que a gente não seja, trazendo mais uma outra chargezinha aqui, né? Essa pessoa que chega, né? Tem uma denúncia para fazer ao promotor e ao juiz dessa comarca. E a pessoa simplesmente diz, falta outro dia, o promotor e o juiz moram na capital, só vem aqui de mês em mês. Né? Se isso se passa, né, com instituições mais consolidadas, imagina o que pode se passar com cada um de nós se a gente não fizer a nossa instituição estar presente. Muitos falam sobre a situação da gente ter que, algumas coisas, enfim, ter que colocar na legislação algumas coisas em defesa e para consolidação maior, né, da nossa instituição. Só para dar um exemplo do que já teve aqui, a prerrogativa de requisição, a prerrogativa de foro, né, que também foi atacada, em alguns estados havia essa prerrogativa de foro, isso também foi atacado, não só a nossa, mas de outras instituições também, e muitos, né, claro, colegas dizem sobre isso, que a gente precisa colocar isso dentro da nossa lei complementar, que a gente precisa colocar isso, né, firmar isso na Constituição. E o que eu posso dizer para vocês é que sim, a gente precisa, é claro que a gente precisa fazer isso, mas isso é um caminhar, e é um caminhar
que se faz junto com o trabalho de cada um, né, na ponta, na comarca, na vara, para consolidar essa força. A gente não vai conseguir nada disso sozinho. Nós somos hoje 6.500. Quantos advogados? Né? Então, assim, enquanto o tamanho do sistema de justiça que a gente tem que lidar. Então, o nosso esforço e o nosso compromisso tem que ser ainda maior para que a gente possa, né, conseguir, enfim, ultrapassar esses desafios. Era esse aqui, desculpa, esse slide aqui. Então, eu tenho que promover essa autonomia pessoal daquela pessoa que eu estou atendendo, né, para que essa pessoa se sinta, né, de fato, aquela pessoa que conseguiu se ver como um sujeito que tem direitos, porque você, enquanto defensor e defensor público, propiciou isso. Né? Então, a gente tem essa função de trabalhar pela defesa da cidadania dessas pessoas, mas uma cidadania, né, enfim, que faz, não signifique só isso, né, que a pessoa pertence a um lugar, não é só isso, ela precisa compreender que ela foi reconhecida na humanidade. Né, que ela foi reconhecida naquele espaço. E o primeiro espaço de reconhecimento dessa pessoa vai ser, quando a gente pensa no acesso à justiça, é na sua presença enquanto defensor público naquela cidade. Porque você é você quem vai dar o primeiro olhar para ela e reconhecer aquela pessoa enquanto cidadão que deve participar dessa vida política, enquanto cidadão que tem direitos, né, ali violados e que precisam ser reconhecidos, enquanto cidadãos que vão encontrar uma instituição parceira na luta da consolidação do direito dele. E isso exige de cada um de nós uma responsabilidade muito grande. A gente não pode também fingir e, com isso, quebrar a confiança que a população está, né, gerando na nossa instituição. Eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir, né, e eu não posso prometer e deixar de entregar aquilo. Então, muitas vezes isso acontece, da gente atender em presídio, né? Assim, gera toda uma expectativa, porque a defensoria foi no presídio, fez um mutirão, e depois não retorna com o que foi feito com aquelas pessoas. Isso vai minimamente minando esse traço de confiança que a gente está tentando gerar, né, na comunidade sobre o papel da Defensoria Pública. Isso eu estou falando no geral, não estou falando de nenhum estado específico, eu estou falando de cada um de nós. Né? Se a gente atende e não dá um retorno para aquela pessoa, né, é igual como a gente no nosso dia a dia. Né? Você vai se colocar na função daquela, né, no lugar daquela pessoa. Se eu não sou bem ouvida no lugar que eu já chego, né, criticando, já começo a criar barreiras com aquele lugar. E isso é a mesma coisa da gente, com uma diferença. A gente está falando do ponto de vista de instituição e a gente está falando de instituição que só tem 18 anos de autonomia. Que basta uma simples caneta para dizer que a gente não é mais importante. Se a gente não gera, né, esse sentimento em torno de quem a gente está trabalhando, a gente vai realmente perdendo essa importância. Né? Então, o nosso maior desafio hoje, com tudo que está passando, é sim buscar essa humanização. É sim alcançar mais defensoras e defensores públicos em todos os espaços e que a gente ocupe todos os espaços, sejam os espaços políticos, né? E aí então os conselhos, e tentar transformar a política, né? Contribuir para a transformação da política pública, mas de também não deixar de fazer o nosso atendimento. Né, o nosso atendimento ali individualizado, reconhecendo esse outro, e principalmente quando a gente vai para as comarcas no interior do estado. O nosso desafio também é lidar com essas demandas coletivas, o nosso desafio também é atuar extrajudicialmente. Né? Então, assim, às vezes pode parecer até esse contrassenso, né, que eu digo que a gente lutou tanto, né, pela exigibilidade da nossa atuação judicial, a atuação dos direitos sociais, né, ali, a gente poder constitucionalizar tudo isso, e a gente está discutindo aqui sobre uma defensoria pública que vai pensar direitos humanos e vai tentar, digamos assim, ultrapassar os riscos e os desafios eminentes, pensando num trabalho em que a gente vai, de alguma maneira, coletivizar esse atendimento, de alguma maneira, buscar reuniões com a comunidade e trabalhar numa solução consensual extrajudicial. E logo eu que estudei tanto para entrar com ação X e ação Y, né, vou ter que me despir disso
Vai, muitas vezes vai, porque uma atuação estratégica não é uma atuação que faz o que eu quero fazer, é uma atuação em que eu vou, junto com, né, claro, com os parceiros institucionais, trabalhar para produzir o melhor que eu possa fazer para aquela comunidade, de maneira que, direta e indiretamente, eu estou suplatando os riscos da minha atuação sozinha, no individual, e estou fortalecendo a presença da minha instituição na comunidade, né? Assim, como um todo. E isso tudo pode gerar um grande risco nosso, né? E que a gente precisa assumir, né? Assim, Boaventura fala, né, sobre outra instituição, mas eu parafraseio isso com a Defensoria Pública. Se a gente, enquanto Defensoria Pública, não assumir nossa cota-parte de responsabilidade na promoção das demandas trazidas pela sociedade, trabalhando dessa forma ampliada, humanizada, desjudicializada em muitos aspectos, para além da corte, junto com esses outros atores que são responsáveis pelo movimento e pelo direito naquela comunidade, ou seja o movimento social, seja os diálogos com o executivo e com o legislativo, e eu estou falando aqui de diálogos, não estou falando aqui de judicialização contra demandas, né? Assim, se a gente tem que assumir essa responsabilidade. Se a gente não assume essa responsabilidade, né, a gente pode continuar sendo independente e autônomo do ponto de vista corporativo, mas a gente vai se tornar irrelevante, tanto social como politicamente. E como consequência dessa irrelevância, a nossa autonomia vai sendo mitigada, porque a nossa importância vai sendo perdida, né? Assim, se eu assumo essa minha responsabilidade, é claro que eu também estou, em alguns aspectos, assumindo um nível de tensão e de conflito. Tanto que é por isso que eu digo, quando a gente assume essa função, a gente muitas vezes é atacado institucionalmente, e aí eu volto a falar a questão da prerrogativa de requisição e de várias outras coisas da atuação da defensora e defensor público, né? Assumindo essa tensão tanto interno como externamente. Agora, vai caber a cada um, e nessa reflexão, sobre esses riscos e desafios de uma defensoria pública que só tem 18 anos de autonomia, de como que a gente se firma enquanto instituição. Será que é se tornando, né, ou, enfim, agindo de modo a se tornar irrelevante socialmente, ou é tomando essa quota-parte de responsabilidade de cada um de nós pela construção dessa autonomia e pela superação desses desafios? Que eu acredito muito, todos esses desafios que são impostos, a gente é capaz de superar. Temos 18 anos muito bem vividos e com conquistas muito feitas, né? Muito firmadas, mas conquistas que precisam se enraizar cada vez mais com o trabalho de cada um. E eu sei que vocês, 20 colegas que estão chegando aí, estão chegando com esse espírito, né, de enraizar esse crescimento da Defensoria Pública no estado da Bahia e, claro, né, no país inteiro. Eu sei que preciso do tempinho para deixar aí para vocês falarem, então queria só concluir colocando esse poema, né, de Manuel de Barros. Né? A maior riqueza do homem é sua incompletude. Neste ponto eu sou abastado. Palavras que me aceitam como eu sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta um lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Desculpe, mas o que eu queria dizer é que cada um entre com a vontade de renovar a Defensoria Pública num compromisso de unidade defensorial, num compromisso de responsabilidade sobre que renovação de instituição eu posso fazer parte nessa engrenagem para construção, que eu não seja só um que vou, né, entrar todo dia de manhã, fazer aquela minha ação e seguir, terminar o horário, né? Enfim, que eu não seja mais um carimbador de tantas violações de direitos que existem, que eu não seja mais um carimbador de um possível enfraquecimento da Defensoria Pública, porque eu estou olhando só para o meu umbigo, né? Assim, só para a minha condição, só para a minha vontade de receber esse ou aquele auxílio, ou essa ou aquela prerrogativa, sem perceber que cada um desses passos está enfrentando, né, e está completamente ligados a uma situação muito maior, que é renovar
a instituição como um todo, quer fortalecer a instituição como um todo, para que daqui a mais de 18 anos é que a gente possa estar celebrando uma defensoria que tem 36 anos de autonomia e assim crescer mais. Cada um desses passos é um passo que é dado de formiguinha, né? Isso é o fato, mas é um passo que é dado de formiguinha se cada um pensa conscientemente em renovar, usando, né, as borboletas aí, eu sempre digo assim, as ideias que possam surgir para esse fortalecimento, né, essas ideias de renovação, porque a borboleta nada mais é, né, assim, do que uma renovação da vida. Então, que a vida se renove com a presença de cada um e cada uma de vocês e que a gente possa, junto, ter uma instituição mais forte. É isso. O microfone da sala de vocês está desligado, então, se estiverem fazendo pergunta, eu não consigo escutar. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Pronto. Então, aí, ó, 20 minutos para vocês. Alguém quer fazer? Ninguém quer dizer nada. Hoje é o primeiro dia, doutora Rivana, então eu acho que eles estão meio tímidos ainda, sabe? A gente pode ser um pouco compreensivo, mas, pelo amor de Deus, foi maravilhoso. O computador é muito ruim também, né? Assim, do mundo todo, né? É verdade, mas ninguém... Temos uma intervenção aqui. Opa! Boa tarde, doutora. Na verdade, não é nenhuma dúvida, só para agradecer mesmo a palestra, muito inspiradora. Admiro muito o trabalho da senhora e tenho certeza que para todos nós é uma honra muito grande você ter disponibilizado o seu tempo e estamos todos muito felizes e animados com essa palestra e para renovar mesmo toda essa nossa nova fase que se inicia, que vai ser muito desafiadora, mas acho que todo mundo aqui quer vir para somar, tanto na Defensoria Pública da Bahia, como também na Defensoria de um modo geral, né, pelo Brasil também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, mas eu não escutei seu nome. Mais alguém? Camila. Ouviu, Rivana? Camila, agora eu vi. Camila. Mais alguém? Letícia me olha. Júlia? Alguém? Rivana. Mas é porque... Eu não estou escutando. Se alguém está falando, eu não estou escutando. Não, Rivana, sou eu, Júlia. Tudo bom? Eu só queria realmente, primeiro, falar sobre essa minha experiência, né, também como associada da ANADEP, né. Primeiro, falar que sei que o concurso do Amapá só aconteceu em razão de uma ADI, né, da DPF da ANADEP. Então, dar esse testemunho aqui. E também falar sobre a importância das comissões, né. Eu acho que, através das comissões, a gente consegue verificar como cada atuação acaba respingando nos outros, né, nos outros estados e cada defensor. Então, talvez, assim, se fosse possível fazer uma exortação para que os colegas também entrem, né, nesses espaços, né, que são extra-institucionais, mas também são uma parte da institucionalidade muito importante e no sentido do intercâmbio, da nossa compreensão como uma instituição não só estatal, mas muito capilarizada a nível nacional e com repercussão em litigância, né, nacional. Então, talvez, assim, nesse sentido de dar esse testemunho e, sei lá, puxar, talvez, esse assunto como algo pertinente, né, se assim considerar. Obrigada. Obrigada, Júlia. Se eu puder comentar, eu até, assim, não entrei sobre o trabalho, né, especificamente da ANADEP, nem nada disso, porque eu acho que né, era a visão de uma aula magna de vocês compreenderem, de modo geral, né, assim, em que passo está e a responsabilidade de cada um para esses desafios que vão vir.
Mas se a gente for falar dos riscos todos que a gente corre, e o maior risco nosso são sempre os fogos amigos, né? Assim, se a gente, eu acho que nem sei dizer, porque às vezes vocês estavam envolvidos aí no concurso público, não viveram talvez o dos grandes sofrimentos nossos, né? Assim, desse ano passado, com o julgamento da DPF 279, que é uma ação, enfim, que foi iniciada por uma atuação de um colega com uma boa vontade de querer dizer que não tinha defensor naquele município lá dele e que era para ter. E aí, ao invés de dialogar com a administração ou com a associação, né, provoca o Procurador-Geral da República para que entre com uma ação para que houvesse defensoria pública, né? Um pouco isso, assim, bem resumindo a coisa. E isso sobe sem nenhum diálogo estratégico com absolutamente ninguém. Isso sobe só quando chega no STF, é que o Brasil todo fica sabendo dessa ação, porque só ele sabia e ele nunca tinha falado para ninguém, né? Assim, e isso resultou no julgamento, que vocês devem ter conhecimento, né, da Carmen Lúcia como relatora, que fala, né, sobre a coisa das assistências municipais, né? Assim, então isso foi para cada defensor e defensora pública que já era defensor e defensor público a essa época, sabe como foi sofrido, como foi pesado, né? Assim, discutir tudo isso, e como a gente sabe que isso foi fruto, assim, de uma atitude com base na pura independência funcional do colega, né? Então, por isso da gente estar falando aqui sobre as balizas, as coisas do que é independência funcional. Independência funcional não é eu dizer que eu não quero ir trabalhar hoje, né? Assim, praticamente isso, se eu estou dentro, né, de um aparato institucional. É ali, no seu trabalho, enquanto, né, na sua motivação, no que você vai discutir de mérito na sua atuação. Mas não é eu simplesmente, né, passar por cima das estruturas administrativas e, enfim, do que tem para resolver a demanda, porque eu acho que eu posso ser a solução da demanda. Então, isso é uma das coisas, né, Júlia, que, enfim, do ponto de vista da atuação jurídica da ANADEP, a gente acaba tendo que acompanhar. E aí, já que se tocou nesse assunto, e para tentar frisar como a coisa não é simples, né, por mais que a Defensoria tenha autonomia, que tem o orçamento, não raras vezes, né, assim, deixa de ser passado, né? Quantos estados não já sofreram com isso, com a falta de repasse do 10º da Defensoria Pública, né, pelo governo do estado. E aí, enfim, imagine como que a instituição vai lidar, como é que a instituição vai pagar as suas contas, como é que vai não sei o quê. Então, demandar um ajuizamento de uma ação, né? Ou seja, ou não. Né? Isso já aconteceu em mais de uns estados. E eu digo sem sombra de dúvidas, isso não é uma coisa que pode não acontecer em algum outro estado. É claro que a gente já vem com a jurisprudência consolidando no sentido, né, da defesa e de que, enfim, não é um livre-arbítrio, digamos assim, do gestor, né? Passar ou não o orçamento, o 10º da Defensoria, não é isso. Mas a gente ainda sofre essas questões, e sofre questões que podem ser milindradas e mais agravadas com uma atuação política, às vezes, né, assim, mal pensada naquele momento. Então, por isso que eu estava sempre frisando, né, tentando frisar sobre isso. O solo que a gente está pisando ainda na Defensoria Pública é um solo ainda muito arenoso. Muita coisa ainda precisa ser consolidada, né? E a nossa única força de defesa, de fato, da nossa consolidação é a nossa atividade fim realizada de maneira firme, porque com isso a gente consegue tentar demonstrar, né, para o lado político a nossa importância e então fazer com que essas reivindicações de um ou outro, né, ataque ou muitos ataques à Defensoria Pública possam ser vencidos, né, possam ser ultrapassados. Porque não raras vezes a gente acha, e é verdade, quem está julgando lá em cima, se a gente se depara nisso, com o juiz no dia a dia, ou com a gente, enquanto defensor público, não conhecer a realidade daquela comunidade, porque é isso, a gente, né, enfim, as vivências são outras e muitas vezes a gente não sente,
Imagine pensar, né, assim, em judicializar uma questão nossa interna e entregar nas mãos de outra pessoa, fora da instituição, de resolver coisas internas, quando às vezes, com alguma paciência, a gente iria conseguir resolver aquilo internamente. Por mais que a gente pense assim, não, os ministros do STF conhecem o que é a instituição, conhecem o que está ali na Constituição, mas não conhecem a instituição. A gente sente muito isso, assim, entende? De não entender por que era tão importante a prerrogativa de requisição. Para que serve isso? Né? Assim, nos despachos, e eu chamo a atenção a isso, porque essa era uma questão que não era financeira, né? E era muito assim, mas isso serve para quê? Aí, como é que é? E quando a Defensoria está atendendo, o ministro Barroso falou sobre isso, quando a Defensoria está atendendo, então, numa pensão de alimentos, né, numa situação de alimentos, está atendendo o pai, a mãe, e aí então tem, através da prerrogativa de requisição, acesso às situações dele financeira. A outra parte está mais frágil nisso, e a gente diz, a outra parte, a maioria das vezes, também é atendida por defensor público também. Então, coisas assim que, às vezes, para a gente no dia a dia parece tão lógico, sabe? E não é lógico, porque eles não vivem a instituição. Então, é nossa responsabilidade muito grande esse agir, né? Enfim, imbuídos, quase como usando aqui o que a Sirlene falou na posse de vocês, né? Que a gente possa seguir de mãos dadas, né? Defendendo essa instituição. De coisas mínimas, gente. O último projeto de lei agora, recente, a última coisa votada no plenário da Câmara, agora em agosto, acho que foi a primeira semana de agosto, sobre a lei de concursos públicos, né? Assim, em que o que citava, né? Claro que, graças a Deus, isso foi corrigido, mas no projeto inicial não entendiam a Defensoria Pública como instituição autônoma que regisse o próprio concurso. Então, que a Lei Geral de Concurso Público fosse aplicada à Defensoria como se fosse carreira, né, digamos assim, as outras carreiras que não são autônomas, mas a lei já preservada, ou seja, os deputados ali, já com a visão de que não, para o Ministério Público e para o Judiciário, não, porque eles têm autonomia. Mas a gente tem a mesma autonomia, né? Assim, mas isso é uma coisa, por isso que temos 18 anos de autonomia, mas temos 18 anos que ficar todos os dias afirmando, reafirmando, defendendo essa autonomia. E é uma autonomia que vai ser defendida e reafirmada com a participação de cada um de nós, com essa troca de experiência de cada um de nós, como a Júlia mencionou aí, através das comissões. Isso é um exemplo de trabalho, mas é um exemplo para mostrar que você não é a última bolacha do pacote, né? Assim, você não está sozinho, nem na Bahia, nem no âmbito nacional. E você vai se fazer mais forte quando conseguir, né, trabalhar com essa ótica do coletivo, né? Quando conseguir olhar que a instituição não é Rivana, né? Assim, a instituição não é Rafson, a instituição não é Firmiani, a instituição é Rivana, Rafson, Firmiani, Florisvaldo, Clodoaldo, Júlia, Ana, Camila, Daniel. A instituição são todas essas pessoas juntas, né, para fazer com que aquela missão constitucional seja efetivada. E aí sim, na responsabilidade da posição que cada um está naquele momento. Né? Assim, se eu não estou na atividade fim hoje eu estou aqui, eu tenho que ficar atenta para o que está acontecendo de possíveis ataques no legislativo e tal, para ficar viva, né, e esperta nisso. Mas não vou ser eu que vou resolver sozinha. Né? Assim, eu preciso que as outras pessoas estejam juntos nesse trabalho. Então, não vai ser Camila, né, agora que ficou o nome da cabeça porque falou aí sozinha, que vai precisar, e isso eu acho que também é uma outra coisa para dizer do desafio, não se sinta só, entende? Assim, quando vem um problema, não se sinta que você, não, eu sou a defensora pública ali, eu tenho que dar a resposta daquilo ali. Não, isso faz parte do processo, você dividir e discutir com outras pessoas qual é a melhor estratégia para aquele caso. Porque ninguém faz nada sozinho mesmo, de verdade. E não precisa eu ser obrigada a achar que eu tenho que inventar a roda. Quantos presidentes vieram antes de mim? Né? Quantos defensores e defensores públicos tiveram naquela comarca antes de mim? Ou ainda que não tiveram, mas quantos defensores e defensores públicos também foram os primeiros a instalar a comarca, né? A serem os primeiros em alguma determinada comarca?
né? A experiência que o pessoal teve do Amapá foi uma experiência única, mas é uma experiência que cada um de vocês vai ter em cada dia a dia de trabalho, porque a sociedade vem mudando, a maneira que as pessoas vêm, né, buscando acesso à justiça vem mudando, os direitos, né, assim, vem mudando, não é que os direitos vêm mudando, mas os conflitos sociais vêm se tornando mais complexos e você sempre vai precisar estar se reinventando nisso, mas não se reinvente sozinho, não acho que você está sozinho, você está dentro de uma instituição, e até isso que é o ponto de diferenciação. Em toda a discussão aqui dos dativos no DF, né, que gerou toda aquela polêmica de quem acompanhou a época, e, enfim, fizeram todo um recorte da fala que eu tinha feito, mas o que eu estava querendo dizer é muito o que eu acredito. Não tem como a pessoa ser atendida, a pessoa vulnerável, ser atendida de maneira mais forte se não for através da Defensoria Pública. Eu falo isso e acredito muito, porque não é questão de competência, como diz, de conhecimento do trabalho. Não é isso. É você estar do lado e você ter, né, como seu background, uma instituição, né, assim, que está ali para, junto, tentar promover né, esse acesso à justiça. A instituição que vai estar ali lhe dando respaldo para uma ação que você vai entrar contra o município que você está como defensor. E que você vai sofrer e vai, em algumas situações, passar por algumas represálias ali dessa atuação, que você sozinho é muito mais difícil enfrentar. Mas como você tem, estar dentro de um aparato institucional lhe dá mais força e faz com que o seu trabalho seja mais forte e que aquela defesa da população seja uma defesa considerada e olhada, né? Ou seja, está querendo dizer que o Estado está dando que a população tem a melhor defesa que ela pode ter. Não é uma defesa nomeada, né, assim, à torto e à direito para um caso que não tem, até com isso violando direitos humanos, até com isso colocando em risco, e aí se for falar de decisão, né, enfim, do sistema interamericano contra isso, sobre discutir o que é essa defesa eficaz. Mas até se a gente amplia essa visão do caso, né, Ruano Torres, para pensar o que é essa defesa eficaz, é a gente pensar o que é a Defensoria Pública eficaz. E a Defensoria Pública eficaz é essa Defensoria Pública que tem consciência das suas falhas, claro, tem consciência de que somos uma instituição em construção, e eu digo mais, seremos eternamente em construção, porque se a gente tem que estar caminhando junto com a sociedade, e a sociedade é sempre em construção, isso vai nos impactar que caminhos a gente vai decidir seguir como Defensoria Pública. Mas o que é uma Defensoria Pública eficaz? É uma Defensoria Pública que reconhece as suas fragilidades, mas reconhece as suas forças também. E a sua força está nessa ampliação desse trabalho coletivo, sério, né, responsável sobre cada um de nós. Está nessa unidade, está nessa indivisibilidade, está nessa independência funcional responsável. Aí acho que falei demais. Escuta, Ivana? Não falou, não? Eu também tenho 5 anos só de Defensoria Pública da Bahia, mas foi muito bom ouvir as suas palavras, porque renovaram em mim essa ideia de que chego para somar forças, como Camila fala, mas numa luta que eu não estou inventando, que eu não estou começando, que ela já existia e que eu vou passar, né? E que acho que a minha missão é fazer com que essa luta ela continue existindo. Então, chego, boto meu tijolinho e seguro as pontas, né? A gente somar forças é isso. É uma luta que é coletiva, que existe antes de mim e que eu gostaria que continuasse existindo depois que eu passasse também, né? Então, e como existe, né? Porque se não existisse antes de mim, eu nem estaria aqui, né? Exatamente. Se esses defensores que trabalharam para ter o artigo 134 na Constituição, né, a gente nem estaria aqui hoje, nem estaria fazendo essa aula magna, né? Assim, nem estaria nessa discussão, assim, tudo. Se não tivesse algum defensor aí que brigou pela instalação da Defensoria Pública na Bahia há anos atrás, né? Assim, a gente não estava aí hoje, né? E a instituição é feita isso, de avanços e de retrocessos. O que a gente precisa é tentar retroceder menos, né? Assim. Com certeza. Mais alguém, gente? Quanto tempo você ainda tem? Eu consigo ficar aqui até as 4, a posse dela é às 5, entendeu? Mais alguém? É porque tem uma colega. Um segundo. Não, tranquilo. É que
que a posse às 5 é presencial, essas coisas todas. Oi, Rivana, boa tarde. Meu nome é Maíra. Na verdade, é um outro assunto, mudando um pouco, mas é que é um privilégio enorme estar aqui com você, ouvindo você. E aí, não sei, se tiver assim, um pouquinho de tempo ainda, se você puder contar um pouquinho da sua experiência ou assim, do seu sentir sobre a atuação da Defensoria Interamericana. Acho que é uma coisa assim, que toca muito a gente, para mim, pelo menos, é muito sensível, e ter você aqui, poder falar com você, e não sei, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, vai ser muito bom também. Obrigada. Não, posso sim, sem problema algum. E até uma coisa interessante, porque acreditem ou não, tem gente que nem é defensor e me pergunta como ser um defensor interamericano, entendeu? Assim, e aí eu preciso ser bem honesta nessa resposta que eu vou dar. Eu acho uma loucura essas perguntas de quem ainda nem é defensor público, porque assim, parece que está entrando na instituição para ser isso. Eu queria que me compreendessem o que é que eu estou querendo dizer isso. É que isso é só uma coisa de um trabalho enorme que a gente faz na Defensoria Pública. É uma coisa legal? É uma coisa legal, mas não é, e está longe de ser a coisa mais importante que a gente tem que fazer enquanto defensor e defensora pública. Até porque a nossa atuação internacional não é a atuação do defensor interamericano. A atuação do defensor interamericano, usando umas palavras bem simples, é como se nós fôssemos dativos da Corte Interamericana. É isso. Bem resumindo a coisa. A nossa atuação internacional importante tem que ser a atuação estratégica nossa, de união de esforços entre um Estado e outro, para que a gente possa, então, visualizar que situações a gente vai levar ou não para um sistema internacional, seja o interamericano, seja, né, o sistema onusiano. Então, isso é mais importante do que estar enquanto defensor interamericano. Com isso, eu não estou querendo dizer que é uma coisa ruim ou que não é uma experiência magnífica. É uma coisa ótima e que é uma experiência sensacional, única. Mas isso não é a coisa mais importante dentro da Defensoria Pública. Mas explicando um pouquinho como é, né, assim, o trabalho. Primeira coisa que a gente sempre tem que falar é que não existe uma defensoria pública interamericana, não há uma instituição para isso, né? Assim, a função de defensor interamericano, ela nasce, como é que eu posso dizer assim, ela nasce a partir da IDEF, mas ela nasce dessa compreensão que foi passada ao longo do tempo de que existem nos estados, e aí, claro, preciso dizer que da Defensoria Pública Brasileira é a maior e a mais forte, mas que existe isso nos estados, existem essas instituições. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque antes a corte, quando chega, a maioria dos processos chega através de ONGs, né, assim, de grupos que estão ali financiando ou patrocinando determinado recorte temático de causas. Por isso que a gente vê de épocas e épocas, né, assim, sei lá, o grupo X apoiando causas que sejam das mulheres. Aí, então, você vê que tem um monte de causa envolvendo, né, questões de gênero. Aí, depois você vê coisas prisionais, você vê coisas assim, porque tudo são de acordo com o financiamento que elas recebem para trabalhar nessa ou naquela causa. Aí, o que acontecia? Em alguns casos, os casos não chegam até o fim, e aí essas não chegam até o fim pela demora, né? Acaba o financiamento, e essas pessoas ficavam com os casos no sistema sem assistência. Havia um grupo de quase como se fossem advogados que se cadastravam, um pouco como acontece em dativos aqui no país, aqui no Brasil, em alguns estados, como se fosse listas, né, de advogados voluntários que acabavam sendo nomeados para atuar nesses casos. Aí a IDEF é criada em 2003, acho que é 2003, eu posso estar errada na data, mas mais ou menos por aí, 2003, 2004, a IDEF vai sendo criada. E com que intuito? A IDEF é criada para fortalecer as defensorias públicas, essa é a função da IDEF, para tentar lutar pelas autonomias das defensorias públicas nos diversos países, ou seja, são muito diferentes as defensorias em cada um dos países, e eu tenho certeza que com o tempo vocês vão ter a oportunidade de conhecer isso. Assim. A única que é como a gente, com essa autonomia, né, que também com o Estado federado, então tem alguma maior semelhança, é a Argentina, e mesmo assim não é igual, né, mas é a mais semelhante.
Tem país que o defensor não pode litigar contra o país, né? Assim, naquele país. Então, o Chile não pode entrar contra, nenhum defensor pode atuar contra o Chile, só tem atuação no criminal. Outros, como o Uruguai, não tem qualquer independência, eles são como uma secretaria do Poder Judiciário. E assim vai, né? Cada um com as suas particularidades, cada um com as suas diferenças de atuação. Mas o fato é que a IDEF é criada e começa, então, a realizar esses congressos, esses encontros, e começa a chamar os juízes, né, da corte, as pessoas da corte, para, de fato, também palestrarem, falarem sobre isso. E é a partir daí que vai sendo criado esse espaço para que a corte pense, ora, a gente precisa de gente para fazer as defesas, a gente usa advogados, né, voluntários assim nesse cadastro. Se existem essas defensorias, essas instituições nos estados que fazem isso, né, é quase como, né, por que a gente não faz com eles, né? Isso aí, claro que eu estou assim floreando, né, assim o que foi, mas aí formam então o primeiro acordo de entendimento entre a IDEF e a Corte Interamericana para se estabelecer essa criação de que quando o caso não tivesse defensor, né, advogado, né, assim, não tivesse assistência jurídica, a corte informasse a IDEF e a IDEF então indicava defensores que são voluntários, o que cada defensor interamericano ele é voluntário no trabalho associativo. Então, aqui a defesa da importância do trabalho associativo. Ele é isso, a gente é voluntário da IDEF. Não recebe nenhuma espécie de remuneração, a gente não é afastado do nosso trabalho, fim, né? Ou seja, do meu dia a dia enquanto defensora, ninguém, não é só o Brasil, ninguém, em nenhum país é afastado, né? Porque isso é um trabalho voluntário. Você se candidata para fazer um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário é um trabalho, né, jurídico, judicial, né, perante o sistema internacional. Então, é isso, a gente recebe os processos na fase em que os processos estão. Aí, claro, vocês estudaram o sistema interamericano, né? Assim, para o concurso, é claro, a gente não vai falar aqui, né, da aula do sistema interamericano, mas em cada fase que ele está. Se ele está na corte, é porque ele já passou pela Comissão Interamericana, então ele já está lá com um caso ali apresentado, o processo vem para a gente com tudo aquilo que já foi vivido durante anos na Comissão Interamericana, para que a gente, né, a partir do marco fático estabelecido pela Comissão Interamericana, ao final do do processamento, né, perante a Comissão Interamericana, para a gente apresentar a peça inicial e aí, então, dar andamento ao processo na corte. É um desafio muito grande cada processo quando chega, como diz Renata Tavares, né, que agora está, né, também assim, Renata diz, dá vontade de chorar quando chega, porque é isso mesmo, assim, é tanto documento, é tanta coisa, tão desorganizado que chega, assim, você tem que organizar, às vezes, até do ponto de vista cronológico, os fatos que vêm, para você poder entender, ao mesmo tempo, e entrevistar, né, tentar, que nem sempre é possível, a vítima, né, do caso, a maioria das vezes isso tudo por meio virtual mesmo, porque raríssimas vezes se viaja para um país para visitar pessoalmente a vítima, isso praticamente só é feito quando a vítima está em estado muito grave de vida, né? Assim, como os únicos casos que eu sei que foi de viagem assim, foi nessa situação, a vítima está num estado de muita vulnerabilidade, enfim, quase 100 mil já, todos os casos de defensores que eu tenho que viajaram foi assim, ou então um agora recente, que tiveram os colegas que, enfim, estão trabalhando uma situação coletiva, né, assim, que acho que vai ser o primeiro caso interamericano super coletivo mesmo. Quando eu digo super coletivo é porque envolve vários sindicatos e várias pessoas né, nessa situação de sindicatos no Peru. É bem grave a situação, eu acho que tem mais de 200 vítimas e os colegas, eu não trabalho nesse caso, mas os colegas viajaram e a situação era tão grande assim que eles tiveram que ter quase que escolta policial lá no Peru, porque senão eles não conseguiam cumprir as agendas que precisavam para encontrar essas pessoas, tipo até o espaço para fazer a reunião, enfim, várias dificuldades assim.
E aí é isso, né? Mas o fato é que isso começou, então, em 2009, a primeira turma de defensores interamericanos começou a trabalhar em 2010. Por que a gente diz turmas, né? Porque de 3 em 3 anos tem seleção, e com isso novos defensores entram, outros saem, então por isso que a gente fica falando assim de turmas. E aí, depois dessa primeira turma, a experiência que a Corte teve fez com que a comissão também observasse que talvez fosse interessante que o defensor público trabalhasse desde a fase dos processos na Comissão Interamericana, não da fase de admissibilidade do caso, mas a partir da análise de fundo do caso, né? Para tentar trabalhar já na questão da tentativa de conciliação, né? Enfim, do caso, né? A solução amistosa, essas coisas assim. E aí, então, os defensores estão trabalhando, em alguns casos, nomeados já desde a Comissão Interamericana. E aí é a mesma coisa, né? Só que você tem uma margem melhor de trabalho, porque você participa de uma fase anterior, então você tem mais chance de conhecer melhor, claro, né? Assim, os casos, e com isso fazer com que o caso chegue na corte já com o seu olhar, né? Enquanto defensor e defensor público, o que é infinitamente melhor. Mas também eu digo para vocês, de 2010 para cá não teve nenhum caso desses ainda, né? Ou seja, nomeado para atuar desde a Comissão Interamericana e que o caso chegou à corte. Isso não aconteceu. Né? Eu acho que o caso, eu tive a sorte de trabalhar em um dos casos mais rápidos, eu acho que teve, que foi o Poblete Vilt. Por que mais rápidos? Porque a violação de direitos humanos aconteceu em 2001 e o processo foi sentenciado em 2017, eu acho, não, 18. Ou seja, 17 anos depois, e é um dos casos mais rápidos do sistema interamericano, né? Então, assim, vocês, eu tenho certeza que estudaram casos do sistema interamericano para a prova, né? E aí é o que eu sempre digo, o que tem de mais importante no sistema interamericano é você conhecer os casos, né, assim, e trabalhar internamente a jurisprudência desses casos, né, para que a gente possa ir melhorando o nosso arcabouço de atuação dentro da nossa atuação fim no país, com isso, né, sendo impactado com isso, ou seja, o próprio controle de convencionalidade, né, e essas coisas assim, que a gente vai conseguindo, né, internalizar esse discurso. A Defensoria Pública é ainda, né, eu digo que foi a primeira instituição mesmo a se abrir um pouco para esse lado internacional quando a gente compara do Judiciário e do Ministério Público. Né? Assim, eles estão muito atrás nisso, nessa atuação, tanto que há uma resistência muito grande, né? Assim, dos juízes e disso. Não é à toa que a Corte Interamericana fez sessão extraordinária aqui em Brasília esse mês passado, né? Em agosto. A gente já está em setembro, é isso mesmo, em agosto, e fez um curso voltado para os juízes, né? Assim, para os magistrados, porque era o intuito deles falarem, até no discurso da abertura da semana da sessão, o juiz né, da Corte Interamericana que estava, né, palestrando, né, fazendo essa abertura, a fala dele foi um pouco sobre isso, sobre a necessidade de se conhecer a jurisprudência da Corte para que se use, né, internamente, e com isso não vá fazendo decisões que conflitem o que já está um pouco consolidado em âmbito internacional. É um desafio muito grande o trabalho, mas é um desafio muito bom também, né? Assim, e aí é claro que por isso que exige alguma já vivência sua enquanto defensor e defensor público no país, né? Ou seja, enquanto defensor e defensor público. Pelo compromisso, pela coisa eu diria até assim, a maturidade mesmo, porque a gente pega, se a gente no nosso dia a dia, enquanto defensor, pega situações que são sofridas emocionalmente falando, eu digo para vocês que é muito pior no âmbito internacional, porque as pessoas estão há muitos anos desacreditadas, entende? Daquilo, assim. E suga muito a sua energia nisso, porque você está muito distante, você tem que gerar confiança naquela pessoa. A pessoa está, né, assim, num país X, você não há, o seu companheiro de trabalho, porque sempre trabalham 2 defensores públicos em cada caso, em outro país diferente do seu. Então, você tem ali 3 países diferentes discutindo um caso. Você tem a pessoa que está com seu direito violado, ou, enfim, reclamando por aqueles direitos, porque nem são todos os casos que a vítima ganha, né? Mas, enfim, que está nessa situação
há anos se sentindo assim, há anos descrendo no aparato do Estado, vê a Defensoria Pública como uma questão do Estado, a depender, então, de que país ele está, de como é a Defensoria Pública naquele país, isso dificulta mais ainda o nível de confiança que ele vai ter entre como você, como trabalho como defensor e defensora pública. Então, não raras vezes a vítima não conta toda a verdade para você e você vai descobrindo ao longo da coisa que a coisa não era um pouco assim, um pouco assado. Outras, ela vai exigir muito da sua presença no telefone até, para poder ela ir sentindo segurança. Então, horas e horas no telefone com essa pessoa, várias vezes, em vários momentos, porque o maior desafio enquanto defensor interamericano é conseguir gerar essa confiança de você com a vítima que você está defendendo. Assim, eu digo que, mais do que toda leitura, o maior desafio é esse, assim, porque ele precisa confiar em você, né? Confiar nas decisões que vão ser tomadas ali naquele processo, porque muitas vezes o pedido que eles querem é mirabolante, assim, os valores, e você entende pela dor passada, né, assim, valores de indenização que não são execuíveis, né, assim, que não tem espaço de exemplo na Corte Interamericana para que você utilize dessa maneira. Você, enquanto defensor, muitas vezes queria que o caso você fosse puxar alguma coisa assim para ter um avanço jurisprudencial numa determinada coisa. Por isso, né, por essa visão, normalmente todo mundo que vai ou que está fazendo esse trabalho gosta, né, assim, dessa área internacional, gosta um pouco de pesquisa, fica buscando isso, mas no final das contas você tem que pisar no chão, entender que você é defensor e defensora pública e que às vezes o que, né, a dona Maria quer é só aquilo, entendeu? Assim, e só aquilo faz com que você às vezes não possa avançar por um determinado lado, porque o que ela quer é só aquilo e ela não vai conseguir contribuir no processo para aquele outro. Acontece muito também e você tem que, né, enfim, tentar dialogar com todas essas coisas, a sua ânsia de ver a jurisprudência avançar, isso é fato, e a sua consciência de que você ali nada mais é, né, do que o defensor público que tem que gerar confiança naquela vítima e tem que mostrar àquela vítima que você está fazendo a defesa do que ela quer. E, às vezes, tentar explicar para a vítima que aquilo que ela quer não vai ser possível, que um juiz que foi deposto da função há 30 anos atrás e que o sonho dele é voltar a ser juiz, mas ele hoje já está com 70 anos, então ainda que ele ganhe, ele não tem mais idade para voltar a ser juiz naquele país. E isso gera uma frustração dele ao ponto de que ele não faz mais nem mais interesse de seguir com o processo. E você fica ali, então por isso que eu digo, são situações que a gente conversa entre a gente que precisava ter um grupo de psicólogos para atender essas vítimas, né? Assim, porque a situação às vezes demanda muito mais isso do que resposta jurídica, né? Assim, da coisa. É claro que a vítima fica sempre muito satisfeita quando ganha, mas ela fica satisfeita ali quando sai a resposta. A execução da sentença é um outro parto e raríssimas vezes ela vê sequer a indenização ser recebida. Muitas vezes elas morrem antes de receber. Então, assim, é um trabalho bem, né, desafiador, muito interessante por muitos aspectos disso, mas muito frustrante também do ponto de vista de você pensar que você está, de alguma maneira, proporcionando justiça àquela pessoa, entende? Assim, não é justiça, um processo que termina 18 anos depois, sendo um processo rápido, e que a vítima morre sem receber a indenização, porque terminou o processo em 2018 e hoje a gente está em 2022 e o país ainda não cumpriu a sentença, né? Então, assim, isso não é justiça, a gente dizer. Então, por isso que também é uma responsabilidade nossa muito grande na atuação nacional. Eu digo isso porque eu já vi gente fazer isso, assim, dizer, não, a gente pode, enquanto defensor, pode seguir até a Corte Internacional. Poder pode, né? Em alguns casos isso vai poder. Mas falar isso para a pessoa que você está defendendo, como se fosse com isso dar uma esperança de que a situação dela vai ser resolvida para isso, assim, é até um pouco desonesto, né? Assim, com a pessoa e desonesto com a sua função enquanto defensor público, porque às vezes nem você vai estar mais vivo com isso. É muito frustrante, sabe? Assim, a coisa. Mas é um trabalho maravilhoso no sentido da experiência do ser. E é o que eu digo para todo mundo. Se tem vontade de ser,
trabalha, né, nacionalmente para isso, em que sentido? De se capacitar para isso, porque, de fato, não dá para chegar na função sem ter noção do que é o trabalho. Né? Assim, noção do que é o trabalho é eu já ter atuado internacionalmente? Não, mas é eu saber como é o processo internacional, porque isso, pelo menos no Brasil, isso é muito exigido, porque a gente tem exemplo de colegas defensores interamericanos de outros países e que chegam, são indicados pelo país, que cada país faz sua seleção, muito cruz, sem nem saber, às vezes, o que é comissão e corte interamericana, parece loucura, mas acontece, e com isso ele coloca em risco o direito da pessoa, porque não dá tempo, é isso dizendo, não dá tempo você se capacitar, porque você, se for nomeado hoje enquanto defensor interamericano, amanhã pode ser que você receba um processo. Então, assim, não dá tempo fazer capacitação para aquilo. As capacitações vão acontecendo durante o período que o processo está acontecendo também. E os processos têm prazos a serem cumpridos, senão você coloca em risco, né, assim, o direito ali da pessoa. Então, é desafiador, igual como é seu trabalho, como vai ser seu trabalho, desafiador em Lauro de Freitas, né, assim, com a coisa que vem, com os prazos, com o volume, com o desconhecimento, com a necessidade de gerar também confiança, né, na comunidade. Então, é o que eu digo, assim, é o mesmo trabalho que você faz como defensor público, você faz como defensor público estando defensor interamericano, com a única diferença que você não preparou o caso desde o início. O caso já chegou ali pronto para você. É isso. Agora, mais alguém? Maíra, mais alguém? Foi a última que falou. Doutora Rivana, eu acho que, pelo que os colegas, pela reação que os colegas esboçaram aqui, eu acho que eles não têm mais nenhuma pergunta. Eu queria, então, em nome da Defensoria Pública da Bahia, agradecer mais uma vez por você ter topado, né, pelas lições que foram bem marcantes, eu diria. Na época do meu curso de formação, que foi em 2017, a gente teve a oportunidade de ouvir coisas muito semelhantes, mas é sempre bom reavivar essa ideia de que estamos sendo exortados todos os dias para uma luta que é coletiva, né? Então, muito obrigada. Obrigada também pelo trabalho que você executa em nosso nome. Os colegas já chegaram na sexta, mas em nosso nome, né, em Brasília. Eu sei que isso representa um sacrifício pessoal muito grande e agradeço a você por isso, por dispor o seu nome e convidá-la para voltar mais vezes na Defensoria, porque é sempre um prazer ter você por perto. Muito obrigada. Boa tarde, boa posse. Eu agradeço demais a oportunidade, demais, a cada um de vocês, da Defensoria Pública da Bahia, que aí eu sou muito fã da Defensoria Pública da Bahia, os colegas aí sabem disso, quem está chegando agora vai conhecer essa instituição, acho que é uma instituição com muito pé no chão, acho que tudo isso que eu falei aqui é muito o que é a Defensoria Pública no estado da Bahia. Então, a gente precisa ter essa consciência, a Defensoria da Bahia faz isso. Enfim, todos vocês que estão aí, a escola da Defensoria Pública da Bahia, eu acho que dá lição a vários outros estados, né, assim, de como fazer, de como trabalhar o curso de formação, dessa coisa da formação continuada, né, assim, tem muito aí, né, na escola da Bahia, e isso é muito importante. É um prazer muito grande, eu sinto a pena não poder estar aí, para poder estar vendo o rostinho de cada um, eu só consigo ver, de fato, Daniel aqui de costas, e só decorei que é Daniel por causa disso, mas faz parte, né? Eu agradeço a compreensão, né, do Rapson, do Clériston, porque quando eles tinham chamado, eu estava toda alegre, que já ia estar aí na sexta, já ficava aí chegou essa coisa, e aí pela representação institucional ficava muito difícil não estar, né, assim, aqui em Brasília. Eu espero, né, que de alguma maneira tenha ajudado a plantar essa inquietação assim de você chegar na defensoria para ser, como você falou aí, né, um tijolinho nessa construção e que, enfim, se hoje a gente olha quem construiu ontem, que no amanhã outras pessoas entrem, né, assim, que vai lembrar que, olha só, eu pude contribuir com aquilo, né, assim, que vão contar a sua história, Camila, Daniel, né, assim, de terem sido histórias, né, de que construíram
coisas na Defensoria Pública, e não por ego, e não por, né, assim, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas assim, é de saber que aquilo ali foi construído. Tem muita lei, gente, que foi feita, e alteração mesmo, tá? Assim, de leis nossas, e que foram incluídas na Defensoria Pública, e ninguém nunca vai ficar sabendo quem foi. E foram tantos colegas que já passaram pelas diretorias da ANADEP, pelas diretorias das ADEPs, que contribuíram para isso, né? Assim, e eu acho isso tão bonito, esse trabalho, sabe? De você ver, assim, o mesmo Estado que está revisando o Código do Processo Penal, que é uma loucura, mas quanta gente não já contribuiu desde... o Código está nessa discussão, acho que desde 2010, sabe? Quantas coisas não já mudaram ali, você vê o nome da Defensoria em alguns espaços ali construídos, e que foram colegas que fizeram a redação daquele artigo, e não precisam ser exaltados porque foram esses ou foram aqueles, mas que foram, e você sabe que você contribuiu para isso. Então, que vocês tenham, né, assim, essa responsabilidade de saberem os riscos que estão assumindo enquanto serem defensores públicos e os desafios que precisam ser enfrentados para que a gente possa, né, se fortalecer mutuamente. É isso. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. Tchau, tchau, Rivana. Bom trabalho.